Então vamos lá, pessoal. Desculpem aí por todas as falhas técnicas e por esse pequeno atraso que a gente teve. Eu vou tentar passar a mensagem para vocês de uma maneira bem mais sucinta um pouquinho, para poder compensar esse tempo, e no final quero dar um tempinho para a gente poder conversar e abrir espaço para vocês, tá bom? Então vamos lá. Há uma questão importante. Eu quero falar para vocês que eu vou deixar as perguntas para a gente debater ao final, tá? E então anotem aí as questões, tá? E vamos lá. Quero começar essa palestra com vocês fazendo uma pequena reflexão, né? Se hoje, né, você perdesse todo o acesso físico ao seu local de trabalho, que impactos haveria na continuidade daquilo que você faz para os seus clientes, né? Então, se a gente pensar um pouquinho, as organizações passaram por isso alguns meses atrás. Aqui no Brasil, a perda do acesso ao local de trabalho foi um pouco mais gradual, mas alguns países da Europa tiveram isso de maneira muito mais instantânea. E talvez, se a gente pensar, as organizações elas não estavam preparadas para isso. Elas não pensaram que de um dia para o outro elas perderiam o acesso ao meio físico, né? Então, elas não têm acesso a papéis, a impressoras, equipamentos e outras coisas que as organizações têm em seus escritórios e que não puderam mais acessar da noite para o dia, tá? Aqui o Brasil teve ainda algum tempo para se preparar com o que aconteceu lá fora, mas o tempo também foi bem corrido, né? E aí eu trouxe para vocês aqui uma pesquisa do MIT que dizia que o Brasil foi o quinto maior país com dificuldade de implementar o home office numa grande escala, tá? Muita gente sem acesso à internet, uma velocidade baixa, uma série de outros fatores fizeram com que o trabalho remoto não fosse uma realidade tão rápida quanto em muitos países, tá? Se vocês olharem aqui o mapinha de calor que tem aqui ao lado, né, dessa pesquisa do MIT, vocês vão ver que os países da América foram os piores aí, né? O velho continente se saiu muito melhor do que nós nesse aspecto. Mas, assim, nenhum país estava totalmente preparado para trabalhar em home office em larga escala. Nenhum país do mundo. Alguns se deram melhor, mas nem todos estavam 100% preparados para isso, tá? Mas uma coisa bem interessante, que as empresas elas já começam a dar sinais do movimento em tornar realidade o trabalho virtual, tá? E quando eu falo em trabalho virtual, eu não estou querendo dizer apenas o home office, né? Porque a palavra home office ela vem da ideia de que você trabalha em casa, mas não necessariamente você está trabalhando em casa, tá? Talvez você possa estar trabalhando num local remoto, que possa ser um coworking ou outra coisa do tipo. No próximo slide eu vou dar um pouquinho mais de explicação sobre isso, tá? Mas eu queria chamar a atenção aqui para uma vaga que eu vi esses dias aí na Century do Brasil, que é uma grande consultoria mundial, né, uma multinacional em consultoria, e já buscando talentos ao redor do mundo, para que essas pessoas possam trabalhar da maneira virtual. Claro que isso foi um anúncio bem recente, talvez pudesse estar um pouco influenciado pelo momento em que vivemos, mas isso já é um grande sinal de que as empresas estão pensando em mudar o seu mindset, né? E não ter mais funcionários somente de maneira presencial dentro das companhias. E aí outra pesquisa mostrou que 77% das pequenas e médias empresas adotaram o home office durante a pandemia. Ou seja, para essas empresas, tá, o home office foi a solução para que a empresa continuasse trabalhando. Então, claro que algumas, né, a gente tem sempre que pensar assim, né, o movimento nunca vai atingir 100%, porque não é possível atingir 100%. Existem algumas empresas em que dificilmente você conseguirá, ou algumas profissões, talvez, você conseguirá trabalhar remotamente.
Primeiro porque elas exigem um contato físico, não? Profissionais de saúde que precisam do contato físico, cabeleireiros, salões, etc. Esse tipo de trabalho é muito difícil de você conseguir fazê-lo remotamente. No entanto, existe uma porção do seu negócio em que é possível trabalhar remotamente. Então, toda a administração que envolve o negócio, ela não necessariamente precisa estar fisicamente no mesmo local onde o serviço é executado. E os documentos, que agora não deveriam mais ser documentos, e sim arquivos digitais, deveriam estar acessíveis a qualquer lugar de qualquer computador. E o interessante que vocês podem ver aí, que 55% dessas empresas, destas mesmas que adotaram home office, consideram trabalhar de forma remota no futuro. E isso também é um sinal de um movimento de que o mercado está mudando. A transformação digital efetivamente está vindo, né? Algumas empresas tiveram muito sucesso durante a pandemia no seu trabalho, destaque aí até na própria pesquisa, para empresas que conseguiram transmitir aulas e treinos online, né? Então, aumentou muito a quantidade de empresas que conseguiram manter. Eu mesmo posso dizer que eu sou professor de MBA, e eu dei aulas durante a pandemia de maneira virtual, tá? E foi um sucesso. Claro que teve as questões tecnológicas, alguns alunos com dificuldade de se logar e tudo mais, mas a grande maioria conseguiu com grande facilidade. E eu consegui fazer coisas que nem imaginava ser possível fazer durante a aula, coisas em que você faz presencialmente, como discussões em grupo, trabalhos em grupo, foi extremamente possível, né? Outros destaques para agentes imobiliários, o Quinto Andar aí cresceu muito em termos de plataforma durante esse movimento, colocando vídeos, transmissões online para as pessoas que queriam visitar o imóvel, fazendo visitas online. Então isso aí cresceu bastante. E as academias também foram se transformando aí para fazer transmissão de aulas e permitir com que as pessoas pudessem continuar das suas próprias casas fazendo exercício. Isso é um sinal de mudança interessante, porque talvez algumas pessoas não queiram mais voltar ao momento antigo, né, onde você tinha que estar ali presencialmente para tudo. A gente tem que observar um pouco mais como esse mercado vai se comportar, mas já é um bom sinal de que as coisas estão mudando, tá? E aí, para a gente poder dar uma boa sequência aí nesse webinar, eu quero explicar para vocês, né, um pouquinho do que é a base de uma organização, né, que está aí envolvida por 3 pilares, tá? Que são as pessoas. Ninguém executa nada sem pessoas. Você não conseguirá executar nenhum processo, nenhuma tarefa, nenhuma rotina, nenhum negócio sem ter pessoas treinadas e capacitadas para o trabalho, tá? Será muito difícil você conseguir isso. Processos, que é aquilo em que todas as companhias têm, mesmo não sabendo da existência deles. Toda companhia tem um processo, seja para emitir o boleto, seja um processo para ter novos clientes, para atender o cliente, para produzir o produto, para prestar o serviço, para vender. Todas as companhias têm. Algumas empresas, elas não sabem que têm, mas elas têm. E tecnologia, né, que é aquilo que une as pessoas aos processos. Então, a tecnologia ajuda as pessoas a fazer as suas atividades naqueles processos que elas precisam realizar. Se essas coisas não tiverem interconectadas, certamente as empresas têm dificuldade. Então, quando a gente fala aí de transformação digital, em muitos lugares, vocês ouvem, eu mesmo que já falei algumas vezes, no fundo a transformação digital é levar a tecnologia para as pessoas executarem os seus processos. E aí se tornar mais independente do local físico onde a empresa trabalha ou está instalada, tá? E aí vem aquele dilema que eu falei no início. Estamos ou queremos
trabalhar em home office ou em virtual office? Aí vocês podem me perguntar, mas qual é a diferença entre uma coisa e outra? Tá? Bom, é bem simples. O home office, como muitas empresas aí têm falado, etc., é o trabalho em casa. É aquele local onde você separa para trabalhar, né, num cantinho, dentro de casa, pode ser no escritório, na sala, na cozinha, em algum espaço que você tenha no quarto. Tá? Então você transforma a sua casa num espaço de trabalho. E o virtual office é um conceito mais abrangente, porque o virtual office, ele envolve o home office, ou seja, você pode trabalhar de casa, mas você também pode trabalhar de qualquer lugar. Não somente na sua casa, talvez você pudesse estar trabalhando num coworking, num escritório de um cliente, ou até mesmo sentada num parque com a internet do seu celular. Tá? Ou na praia, enfim. Claro que são grandes sonhos, muitas poucas pessoas gostariam de trabalhar na praia pelas condições que a praia impõe para você trabalhar, porque tem vento, porque tem sol, porque o computador não tem bateria suficiente para ficar esse tempo todo trabalhando, né? E é muito mais difícil você trabalhar num ambiente assim. No entanto, é possível e a tecnologia tem que te permitir que você faça isso, né? De qualquer lugar, de qualquer computador, você possa acessar o seu escritório. Ou seja, você não está mais, ou não estaria mais limitado a fazer o que você tem que fazer a partir do seu computador físico. Você poderia usar qualquer computador para esse trabalho virtual. Então percebem que há uma certa diferença de conceitos, mas um engloba o outro. E eu prefiro, por didática, tá, explicar para vocês o que é o Virtual Office e trabalhar com essa palavra de Virtual Office do que simplesmente o Home Office, porque o Virtual Office ele engloba o Home Office. Tá? E agora eu vou falar para vocês algumas tendências que eu venho notando e as pesquisas vêm apontando. E depois a gente vai falar de desafios e dicas para se preparar para essas tendências. Tá? Então, a primeira tendência aqui são novos modelos organizacionais. Então, cada vez mais as empresas elas estão se organizando através de células de trabalho e não mais com estruturas hierarquizadas, onde você vê o presidente, vice-presidente, diretor, superintendente, gerente. Então, as companhias têm se organizado de uma forma mais celular. Então, você tem ali as células financeiras, célula de marketing, vendas, e tentando diminuir os níveis que existem entre quem executa o trabalho e quem efetivamente decide o futuro da companhia. Então, espere menos estruturas organizacionais daqui para frente. Claro que isso é um movimento muito difícil, mas ele tem acontecido. Vocês podem aí observar bastante um movimento de startups. Então, as companhias têm criado startups dentro delas próprias, até para poder diminuir esse número de hierarquias que existe. Com isso, vocês vão ver mais agilidade organizacional, ou seja, empresas sendo mais rápidas nas decisões que tomam, na direção que levam, né? E naquilo que efetivamente fazem. Tá? E uma grande correria pelo aumento aí de modelo de serviços, ou seja, cada vez mais vocês vão observar menos contratos de trabalho. Essa organização que a gente conhece hoje, com funcionários CLT, tendo benefício, etc., tende a se reduzir bastante nos próximos anos. Isso já é uma tendência mundial e muitas pessoas já têm sido contratadas através de um modelo diferente de trabalho. Eu mesmo já trabalhei algumas vezes assim, por esse modelo. Recentemente fui até convidado para trabalhar assim, mas não deu para eu ir. Tá? Mas existe realmente essa tendência aí desses novos modelos organizacionais, aos quais a gente vai ter que se acostumar, porque nós vamos passar muito mais a sermos donos do nosso próprio negócio do que efetivamente funcionários de alguma empresa. Tá? Então imagina você aí que, sei lá, possa ser um contador, possa ser um funcionário da área financeira,
talvez em algum instante você esteja trabalhando para 2, 3 empresas como se uma empresa de consultoria fosse, né? Então essa é uma forte tendência que tem ocorrido aí pelo mercado. A segunda grande tendência é o trabalho sem fronteiras. O local físico onde você está realmente está perdendo importância. Se você está na sua casa, se você está trabalhando de uma fazenda ou se você está trabalhando num shopping, muito pouco importância. O importante é você atingir o resultado que é determinado para você. Tá? E eu vejo uma transição desse modelo, né, de uma forma muito mais híbrida, ou seja, haver aí uma mescla entre trabalho remoto e trabalho presencial. Esses dias eu estava até discutindo no Facebook a respeito disso. Algumas companhias realmente ainda não ativaram o seu clique de que não é porque o funcionário não está ali que ele não está trabalhando, né? E também vejo a ascensão das salas de guerra para alguns projetos mais importantes. Quem não conhece esse nome, é muito usado aí no gerenciamento de projeto, para salas que agrupam pessoas que trabalham num mesmo projeto. Algumas vezes a presença física pode ser importante, então essas salas se tornam importantes. Né? E essa tendência nos traz uma coisa muito interessante, porque as companhias vão poder reduzir custos com local físico. Né? São Paulo tem, por exemplo, o metro quadrado mais caro do país. Talvez as empresas possam expandir suas fronteiras, contratar pessoas que efetivamente morem no interior e que não queiram ir para São Paulo, por exemplo, querem viver numa cidade mais pacata, mais tranquila, e elas não têm chance nessas grandes empresas hoje e passarão a ter. Então a concorrência vai se tornar mais global. Há uma forte tendência de termos aí espaços de trabalho compartilhados, porque cada vez mais pessoas vão estar trabalhando de casa. Você certamente poderá estar dividindo com seu companheiro ou com amigos, se você mora com amigos ou é casado, casada. Muito provavelmente você vai dividir o seu espaço de trabalho com essas pessoas. E aí há um grande espaço para o surgimento de coworkings condominiais, né, em bairros mais residenciais. A gente já vê alguns começando a surgirem quando a pandemia efetivamente terminar, já tivermos uma vacina e etc. Talvez algumas pessoas tenham espaços de trabalho em casa muito pequenos, muito apertados, pouco confortáveis, e prefiram estar trabalhando em coworkings, né, que são espaços de colaboração mais criativos e com isso evitam também o trânsito, porque é muito mais fácil você tomar o seu elevador, descer e andar 2 esquinas e você está no seu trabalho, né? Ao passo que você tomar uma condução, chegar ao trabalho cansado, suado e tal, já tem saturado um pouco as pessoas. Talvez até esses condomínios mais modernos, que constroem casas muito pequenas, valorizando o espaço de convivência, né, como salas gourmet, etc., possam também repensar na indústria de construção civil e em que espaços elas oferecerão. Né, se um playground maior, ao invés de um espaço para correr e brincadeira, esse play se diminua para dar lugar a salas de trabalho ou escritórios compartilhados. Né. E isso é uma tendência bem interessante e eu acredito que nos próximos anos isso vai ocorrer, inclusive aquelas grandes condomínios que já possuem essa filosofia de serem mais sustentáveis comecem a migrar para essa tendência aí. A virtualização da empresa, então vocês vão ver aí um aumento do número de empresas que estão na nuvem. Estar na nuvem significa não terem mais computadores físicos para armazenar suas aplicações, seus dados, etc. Ou seja, eles estarem efetivamente na internet. Conheço já algumas companhias que são quase praticamente em nuvem, tem ainda muito pouco em seus espaços físicos, mas há uma forte tendência de que isso vai diminuir. E a adoção do que a gente chama de Digital Workplace, que é o local de trabalho digital, onde a companhia vai reunir ali um acesso, um portal que dê acesso a todas as suas funcionalidades, sem você ter que ficar navegando entre diversos sistemas. Então, tem companhias que têm um ERP chamado SAP, outras têm
o TOTUS e tal, e para acessar o estoque é de um jeito, para acessar o financeiro é de outro, para fazer venda de outro. Aí tem aplicação que faz os números. Então, cada companhia tem essa salada aí de sistemas e a tendência é que se adote esses digital workplaces para que os funcionários, então, simplesmente se loguem na página da companhia e ali tenham acesso a qualquer aplicação que elas precisem, sem ter que ficar fazendo milhares de instalações em seus computadores. O surgimento de novas tecnologias e muitos processos, então, efetivamente, as empresas vão, né, e adotar a transformação digital como parte da sua rotina. Nós vemos aí algumas companhias já entrando nisso. Quem é aqui do Rio sabe que tem lá o e-cartório, que já pega alguns cartórios e alguns dos principais processos. Esses cartórios já podem ser usados de maneira digital. Nem todos os cartórios, nem todos os processos ainda podem ser totalmente digital, mas as coisas estão andando, né? E as companhias estão efetivamente percebendo e perceberam agora na pandemia que não dava, né? Assim, eu tenho vários exemplos de processos que rodam nas companhias nas quais eu trabalho, que dependem, efetivamente dependiam, né? Porque durante a pandemia isso não foi possível, de papel. Então as pessoas tinham que imprimir um papel, assinar e digitalizar o papel novamente para enviar para o outro, que imprimia, assinava e mandava para o outro. E esse trâmite de papel, ele não condiz com a nova realidade. Ninguém podia imprimir papel porque não tinha impressora na casa de todos os funcionários, né? Então as empresas repensaram e passaram a aceitar ali em seus processos o OK virtual, a assinatura virtual, e automatizando cada vez mais, integrando mais os seus sistemas para que os colaboradores tenham mais produtividade. A adoção de sistemas de colaboração terão um curto espaço de tempo aí para vocês já começarem a ver isso se proliferando nas empresas, né? Muitas delas têm adotado. O que são os sistemas de colaboração, né? Levanta a mão aí quem nunca salvou 50 versões do mesmo Word ou do mesmo Excel para trabalhar, né? Então, se você efetivamente já passou por isso, você sabe que é muito ruim você ter 3, 4, 5 versões do mesmo documento e no final você não tem nunca a versão correta porque o outro modifica e salvou com outro nome, você pegou do lugar errado. Então, os sistemas de colaboração cada vez mais vão se concentrar em diminuir esse problema e fazer com que as pessoas trabalhem ao mesmo tempo no mesmo documento, editando cada um do seu computador, né? Efetiva consolidação do ensino à distância é uma forte tendência para os próximos anos, porque muitos alunos estão gostando dessa coisa do ensino à distância, descobriram que existe o ensino à distância e as escolas foram obrigadas a ir para o ensino à distância, mesmo contrariadas, mesmo não gostando da maneira de fazer, mas tiveram que ir, né? Estamos aí há 3 meses e ainda temos, e as escolas ainda estão proibidas de efetivamente darem aulas presenciais, né? E claro, existem muitos alunos que não gostam, existem muitos problemas ligados ao convívio social e etc., mas existem muitos outros lados bons para isso. Se vocês tiverem reparado nos últimos 3 meses, a quantidade de cursos que surgiu de maneira virtual foi assustadora, né? O advento das lives, aí, quem de nós aqui não assistiu pelo menos 4, 5, 10 lives durante esse período de diversos assuntos, sejam eles um webinar igual esse aqui, ou outros de diversão, como o show de um cantor ou alguma coisa nesse sentido. Então, assim, há tecnologia já suficiente para consolidar isso, já havia há algum tempo, e agora a gente está na corrida para a transformação disso efetivamente nas empresas. Sempre gosto de falar que novos modelos de networking são uma tendência a serem repensadas, porque como se relacionar se você não está mais presencialmente, né? Então, assim, como manter aquele espírito de amizade, como manter o café, né? Muitos de nós gostamos de estar ali na copa, tomar um café, conversar, trocar ideias, e dali surgirem afinidades, surgirem
novas ideias de projetos, surgirem novos negócios, enfim, surgirem coisas novas, coisas boas, né? E isso vai ter que ser repensado de alguma forma, porque é claro que sempre há uma maneira. Eu participei agora de um congresso que teve que ser virtual, foi em junho, e era um congresso presencial cuja principal base era venha fazer networking. Então, como fazer o networking se todos estavam virtual, né? Claro, tiveram algumas soluções criativas, momentos de salas de descompressão, momentos de brincadeiras e de trocas virtuais, né? Mas certamente a gente vai ter que repensar nisso, em como manter esse networking, né? E eu vejo que as companhias vão investir um pouco mais em social networking empresarial, ou seja, dentro da própria empresa, você está se relacionando através de comunidades, como se fossem Facebook de cada companhia. Já também há ferramentas que permitem isso, mas hoje elas não são tão eficientes como é o Facebook, né? Não sei como as companhias vão aos poucos resolver isso, nem como nós mesmos vamos nos adaptar a essa nova forma de fazer networking. Muitos de nós fizemos aí lives com colegas, tomamos chopes virtuais, fizemos aniversários através de Zoom, fizemos festas, cantamos parabéns, enfim, fizemos várias coisas através do Zoom. Não é a mesma coisa, a gente sabe disso, mas é uma maneira, né, assim, aquelas conversas onde você tem os grupinhos ali conversando nas festas, elas se tornam diferentes, porque todos conversam com todos numa sala, então isso vai ter que ser repensado, vamos ter que pensar em novas maneiras aí de nos relacionarmos. E a sétima e última tendência que eu trouxe para cá para a gente conversar é justamente o novo mindset, né? Assim, o que é mindset? É um pensamento, é forma de você pensar e agir, porque gestores e líderes, de uma forma geral, vão ter que se adaptar a essa nova realidade, tiveram que se adaptar agora. Os funcionários em si, né, aqueles colaboradores que não exercem cargos de chefia, tiveram muito mais facilidade de trabalhar, porque estão distantes e se focaram nos seus resultados, entregaram os seus resultados, mas os gestores nem sempre, por terem dificuldades de fazer um acompanhamento do resultado que precisa ser entregue e não efetivamente do funcionário. Soube e ouvi alguns absurdos que compartilho aqui com vocês, como gestores que pediram aos seus colaboradores que se mantivessem 8 horas por dia dentro de uma sala de reunião com a câmera ligada, para que ele pudesse entrar a qualquer instante e ver se a pessoa estava ali trabalhando. Para mim isso é um completo absurdo, porque o futuro não permite mais esse tipo de gestor, não permite mais esse tipo de gestão. Os funcionários não querem mais isso, querem se sentir livres, querem ter horários mais flexíveis, porque, veja, se eu estou em casa, eu estou pouco preocupado com o horário em que eu estou trabalhando. Desde que eu atinja o resultado que eu atingi, pouco importa. Tudo bem, vocês vão me dizer, não, mas tem funções que a pessoa tem que ficar, como um atendente lá do helpdesk, com um cara que trabalha lá no telemarketing no lugar tal. Olha, é verdade, essas pessoas, o resultado delas depende de estar ali em um determinado horário. Então, paciência, para essas o horário será menos flexível. No entanto, poderão haver jornadas de trabalho mais flexíveis, escalas mais flexíveis, desde que ela cumpra ali um número mínimo de escalas que ela esteja designada, né? E os gestores vão, efetivamente, ter que se adaptar a essa nova realidade. A gente sabe que não é fácil, né? Quem tem equipe para gerir sabe que não é fácil, mas é preciso, né? É preciso porque, voltando lá à tendência de células, né, essas células cada vez mais vão ter mais colaboradores e menos gestores, porque a ideia é que o time seja mais autônomo e que o time possa, ele mesmo, pensar nas maneiras em que ele deve fazer o trabalho, as maneiras com as quais os resultados serão atingidos, né? E menos pessoas dizendo o que você deve fazer ou como você deve fazer, e sim dizendo quais resultados nós precisamos atingir. Um espírito de equipe, né? de ter maior, pessoas mais engajadas com o resultado a ser atingido do que efetivamente preocupadas
com a tarefa que tem que ser realizada, né? Que tarefa tem que ser realizada? Pouco importa para o gestor, desde que o resultado seja atingido de uma maneira ética, né? Vamos considerar que existem ainda os processos, existem as éticas, etc., mas tudo isso de uma maneira muito mais tranquila, muito mais transparente. E uma tendência de haver mais informalidade nas empresas, principalmente aquelas que ainda adotarem o modelo físico, né, ou parte do seu trabalho está ali fisicamente presente, mas há uma certa tendência à informalidade, principalmente com dress code, que é a maneira de se vestir. A diversidade tem atingido as empresas, né? Esse tema tem sido muito legal, muito interessante, porque as empresas estão mais atentas a terem funcionários de diversas tribos, vamos falar assim, né? E você vai vendo que as companhias estão cada vez menos adotando padrões e deixando com que as pessoas estejam mais à vontade dentro, logicamente, de algumas regras, né? Do tipo, não vale camiseta, não vale chinelo e tal, mas alguma coisa mais informal já está começando a valer para muitas companhias. E com o advento do Virtual Office, isso talvez seja até mais, porque aí você não precisa efetivamente estar ali tão bem vestido, né? Claro que você vai se apresentar ou vai fazer uma reunião com alguém, talvez isso possa estar ali numa camisa mais legalzinha, mas não muito mais do que isso, tá? Falar agora de 5 desafios que estamos encontrando aí com o trabalho remoto. O principal deles tem sido comunicação com os colegas. Essa foi uma pesquisa feita pela Capterra. Então, temos encontrado interação social, né? As pessoas estão se sentindo também um pouco mais em solidão. Tenho ouvido falar de algumas pessoas que estão trabalhando muito mais porque não, assim, moram sozinhos ou estão sozinhos em casa por estarem afastados dos pais, né? Que já são mais idosos, e as pessoas ficando um pouco mais tristes e aí se empenhando com o trabalho, né? Problemas de conexão com a internet, né? Ou eu até diria não só com a internet, mas com equipamentos de uma forma geral. E mais ou menos o que aconteceu aqui, que eu tive que mudar de computador. Por sorte eu tinha outro, mas muitas pessoas não têm outro computador para se logar. Em relação com clientes, as pessoas estão enfrentando essa dificuldade de se relacionar com seus próprios clientes. Muitas pessoas se relacionavam com seus clientes estando fisicamente no cliente. E agora nem sempre elas estão ou podem estar, né? Até os próprios clientes não estão, algumas vezes. E é um número bem elevado aí. E outras pessoas estão tendo muita dificuldade de se concentrar, porque estavam acostumadas a estar num ambiente de escritório, num ambiente diferente, e agora estão em casa. Algumas têm efetivamente um local para trabalhar, como eu tenho aqui um escritório, mas outros não têm. Eu sei de pessoas que trabalham na mesa da cozinha, tenho colegas de trabalho que trabalham na mesa da cozinha, que trabalham na bancada, né, assim, da sala, pessoas que trabalham numa mesa, no quarto, né, em diferentes locais. Tem gente que trabalha na sala com o notebook sentado no sofá, assim, muitas pessoas trabalhando de maneira diferente. Isso traz muito problema de comunicação e de concentração. Claro que para todos esses desafios a gente vai sempre encontrar alguma coisa para ajudar a resolver. Tem alguns que efetivamente não estão na nossa mão, como problemas de comunicação, de internet, etc., mas isso tudo se resolve com o tempo. As companhias os provedores de acesso à internet certamente estão cada vez mais se movimentando para oferecer conexões melhores, porque você cada vez mais vai precisar. Tá? E hoje também já é muito comum, talvez alguns de vocês aí estejam assistindo esse seminário direto no celular, por ter uma conexão 4G boa, né? Então, muitos estão aí me vendo e não estão efetivamente no computador, e sim de uma maneira remota pelo celular. E isso é claramente perceptível que a gente vê entrevistas pela internet, pessoas que fazem vídeos, etc., tudo pelo celular. Então, as conexões elas vão melhorar, né? Relação com o cliente, talvez a gente tenha que repensar em maneiras de se relacionar de forma diferente, como eu falei lá em networking,
isso vai se resolver com o tempo. Aí vocês podem, então, me perguntar, né? Que eu acho que é por isso que vocês vieram até aqui. Como eu me adapto? Né? Como eu consigo me adaptar? Então, eu vou dividir esse como eu me adapto aqui em dicas para você e dicas para a sua empresa. Tá? E vou começar com para você. Né? A primeira coisa é desenvolver suas habilidades de autogestão e de liderança por resultados. E isso não é fácil, a gente sabe, mas é muito fácil de você se desenvolver. Busque ter gestão sobre o seu trabalho, sobre que resultados são esperados sobre aquilo que você faz e se você os está entregando. Se você consegue monitorar os resultados que você precisa entregar e se você efetivamente os está entregando. Porque se você não faz isso, certamente você terá problemas à frente. Ninguém mais quer funcionário tarefeiro. O que é um funcionário tarefeiro? Que é aquele que recebe uma tarefa, faz e devolve e depois fica parado esperando outra tarefa. Pessoas querem pessoas que façam sua própria gestão, consigam entregar os seus processos, consigam entregar suas rotinas. Conheça bem os processos que envolvem o seu trabalho. Então, assim, conheça todos os passos desse processo. Mas ela, eu não conheço ferramentas de mapeamento de processo, não conheço isso. Dê uma estudada, procure entender e saber o que é um processo, quais são os processos com os quais você executa, que parte do trabalho você é responsável por nesse processo, para que você saiba cobrar daqueles que te passam informações para você executar o seu trabalho e para que você saiba entregar boas informações para aqueles que dependem do seu trabalho. Então, se você é um analista financeiro que efetivamente faz relatórios financeiros para a gestão tomar decisão, saiba de quem você recebe essas informações, de onde elas vêm e como e que passos e que regras você precisa fazer para gerar o seu relatório e para quem você deve entregar com que frequência e se você os está entregando. Porque se as pessoas que dependem dos seus relatórios para tomar as decisões não têm o seu relatório, elas não vão poder tomar boas decisões e você está impactando processos importantes da companhia. Então saiba isso, busque conhecer. Né? Se você é um gestor, faça reuniões periódicas com a sua equipe. Tá? E se você não é o gestor, faça uma sugestão que o seu gestor tenha essas reuniões. Faça assim, uma reunião é um saco. Eu também acho, mas algumas delas são importantes. E se você adota práticas de reuniões rápidas diariamente, com o tempo você não vai precisar fazer mais elas diariamente. Existe uma filosofia que diz que a gente chama, né, de reunião em pé, que são reuniões de 15 minutos. Óbvio que você não vai ficar em pé no computador, porque não dá, é ruim, mas são reuniões de 15 minutos. É o que eu fiz ontem, o que eu estou fazendo hoje, o que eu vou entregar até amanhã. É isso. Nada mais além disso. Determine os resultados que precisam ser atingidos e siga em frente para o próximo dia. Se a discussão alongar muito, corta e aí outras pessoas vão discutir depois numa reunião específica sobre o assunto, com uma pauta, com uma agenda para ser tratada, trabalhada e decidida. Tornar as reuniões mais eficientes, tá? Organização é a palavra de ordem para todos os profissionais, então não dá mais para fazer aquela bagunça que a gente fazia, ou né, alguns de nós fazemos, nem todos, não estou dizendo que todo mundo está aqui na reunião é desorganizado, não, mas muitos faziam muita bagunça e isso não está mais cabendo. Assim, as empresas estão precisando de organização para poder trabalhar. Né? Principalmente aquelas empresas em que está todo mundo disperso, cada um em um lugar. Imagina se você fizer uma bagunça com o seu trabalho, ninguém mais consegue trabalhar, principalmente estando à distância, porque você não está mais ali o tempo todo para dizer à pessoa, olha, não, está aqui, olha, faça aquilo. Né? Então, a organização efetivamente é a palavra de ordem. E aqui, uma dica muito importante, né? Tem limites entre a sua vida pessoal e profissional. Não dá mais para a gente esquecer que tem vida pessoal. Né? Sei que talvez, às vezes, o trabalho é legal, é bacana, e você quer ir, mas a saúde não pode ficar de lado, e seu lazer não pode ficar de lado, senão você não consegue no outro dia levantar bem para realizar e entregar o resultado que você precisa. E principalmente estando em casa, porque isso é uma
disciplina que você precisa ter. Assim, se deu o seu horário, se atingiu o resultado daquele dia, simplesmente se desligue, saia, não fique ali, porque senão eu tive alguns colegas que relataram por morarem sozinho e não terem muito o que fazer, ficam trabalhando até tarde. Isso é péssimo, porque a pessoa não descansa, no outro dia ela começa já cansada e é muito ruim. Então, saiba ter esses limites. Bom, algumas dicas para você, né, no caso, poder manter aí a produtividade trabalhando em casa. Então, primeiro organizar o ambiente, tá? Tudo bem, seu trabalho na cozinha não tem importância, mas assim, mantenha a mesa limpa, tenha assim uma visão mais livre à sua frente, né? Evite ficar muito encostado assim na parede, olhando só a parede. Então, isso é importante, né? Tenha uma comunicação assim bem efetiva com líder e liderado. O que é uma comunicação bem efetiva? É estabelecer resultados que são esperados de ambos os lados e não deixar de lado a conversa. Porque quando você está presencial, muitas vezes você tem pequenas conversas ao longo do dia, né? Esse hábito ele pode ocorrer, mesmo que remoto. Chama no chat, conversa, troca ideias. Isso é importante. Faça intervalos, tá? Intervalos são necessários. A cada 50 minutos, dá uma levantada, vai beber uma água, toma um café. Mas eu estou sozinho em casa para tomar um café, não importa, mas dá uma relaxada, assim, se estica. Porque nas companhias a gente faz isso, né? A gente levanta para ir tomar café, a gente vai ao banheiro, a gente bebe água. Então, é importante continuar fazendo isso, né? Mas também é importante você estabelecer e cumprir horários. É claro que eles podem ser um pouco mais flexíveis, né? Você pode ter um almoço um pouco mais demorado, porque você está em casa e tem que fazer o almoço. Isso não é um problema. Mas estabeleça ali os resultados que você tem que atingir, mas cumpra também os horários. Se a tua companhia te contrata por 8 horas de trabalho diário, tem as 8 horas de trabalho. Não dá para você ficar... Porque está em casa, então eu paro, vou com meus filhos, não sei o quê. Aí paro 2 horas. Aí daqui a pouco você fica com o seu trabalho todo picadinho e não atinge o resultado. Então, assim, se organize para isso. Importante, defina metas e defina prioridades. Então, o que fazer primeiro, que resultados atingir na semana, que resultados atingir no dia. Assim, se todos os dias você fizer 10 minutos de planejamento antes de começar, o que eu vou fazer hoje, em quanto tempo eu vou levar a cada coisa, e o que é importante de ser feito e entregue hoje para a companhia atingir os resultados que ela precisa. Basta 10 ou 15 minutos diários para você ver que a sua rotina vai mudar. Uma outra dica que eu acho bem legal, assim, eu tenho praticado nos últimos tempos, eu não fazia isso com tanta veemência e agora eu tenho feito e eu acho que está trazendo um resultado legal, é assim, troca de roupa, né? Assim, não sai da cama de pijama e venha trabalhar. Assim, condiciona a tua mente a pensar que você está indo para o trabalho. Então, assim, toma um banho, toma seu café e tal, muda de roupa como se você estivesse indo para o trabalho. Você pode estar uma roupa mais à vontade? Claro, você não precisa botar uma calça jeans, colocar um tênis, uma camisa social ou um sapato, né? Você pode estar mais à vontade com uma bermuda, com uma blusa normal, mas assim, tira o pijama para o teu cérebro pensar que você está trabalhando e não que você está em casa descansando, vendo alguma coisa no computador. Tá? Ajude seus colegas que tiverem dificuldade, converse, se você já se adaptou melhor, converse com eles, troca ideia, pergunta se ele está indo bem, dá dicas, né? Você está vendo esse workshop aqui, passa essas dicas para ele, né? E um outro ponto é você efetivamente conversar com as pessoas da sua casa sobre o seu horário de trabalho. Tá? Por que isso, né? Eu já pratico home office há talvez 4 anos, né? Intermitente, porque tive alguns períodos em que eu tive que trabalhar dentro da companhia, mas efetivamente de maneira ininterrupta eu já estou há mais de 2 anos, né? Intercalado entre presencial e remoto, tá? E é muito importante que as pessoas que estão na sua casa saibam que você está ali, mas você não está à toa, você está em horário de trabalho. Tá?
Eu sei que durante a pandemia isso tem sido muito mais difícil, porque os filhos também estão em casa e normalmente eles não estão, né? Estão na escola e tudo, né? E outras pessoas com as quais você convive, né? Os seus pais, os seus companheiros, né? Que pode ser homem, mulher, pouco importa. Mas em alguns momentos essas pessoas estão em casa e elas precisam saber que não dá para ficar te interrompendo a todo tempo, senão você perde concentração e tudo mais. É claro que também não é para ser inflexível, você pode ter alguns momentos do dia em que você faça uma rotina da sua casa, né? É, talvez você possa fazer o almoço ali no seu horário de almoço, leve mais uma meia horinha para ajudar a lavar uma louça e tal, ou essa louça pode ficar para mais tarde, para depois do horário de trabalho, mas as pessoas que estão na sua casa precisam saber que você está trabalhando e não está ali e disponível para bater papo, ficar de conversas e etc. Tá? A gente espera não estar indo muito rápido, estou preocupado porque a gente começou um pouquinho mais tarde aí, então estou tentando dar uma acelerada, tá? Mas eu vou abrir um espacinho para daqui a pouco a gente tirar as dúvidas. Para resolver os desafios empresariais, né, temos aí algumas coisas. Primeiro ponto é revisitar a cultura organizacional, né, da sua companhia, né, desenvolvendo seus colaboradores, pensando que eles têm que ter um senso de pertencimento e de autogestão. Né? Então, desenvolver isso nas pessoas, mostrar como fazer autogestão, mostrar para que as pessoas precisam ter mais um senso de que elas pertencem àquela companhia e que elas não estão simplesmente fazendo tarefas, ou seja, que elas estão ali para atingir um resultado e esse resultado depende delas. Prepare um bom plano de migração tecnológica. Então, assim, considerar que hoje nada mais deve ser instalado ou comprado que dependa de um meio físico, de um computador físico. Ou seja, pense tudo em nuvem. E aquilo que você ainda não tem, pense em ir para. Eu sei que isso exige, óbvio, um investimento, mas já existem muitas boas alternativas de sites e de aplicações que já estão em internet e com baixo custo de aquisição. Né? Então, estude, né? E vá, efetivamente vá. Porque se ocorrer de você ficar sem o acesso de novo, né, ao local físico, você terá da onde trabalhar e como atender os seus clientes, que é o do mais importante. Adote uma ferramenta de colaboração e comunicação integrada. Eu vejo que as companhias às vezes adotam uma ferramenta para se comunicar, né, um chat, e outra para você colocar os arquivos e colaborar com as outras pessoas. E se elas não são integradas, torna muito difícil o trabalho colaborativo, porque no fundo o que você quer é poder abrir um documento e editar 2, 3 pessoas, abrir uma apresentação e cada um trabalhar num slide e a coisa funcionar. Não procure ferramentas que estejam integradas. Adote uma gestão voltada para processos. Então, se você não conhece os processos da sua companhia, conheça-os e tenha indicadores para cada um deles. Assim, você poderá derivar resultados esperados para cada uma daquelas pessoas que trabalham com aquele processo. É muito melhor do que gerir tarefas, né? É muito melhor do que o gestor somente ser o responsável pelo resultado e ficar fazendo com que os colaboradores trabalhem de maneira desorganizada e desordenada. Então, se você tem processos, você pode contratar serviços e cobrar indicadores desses serviços. Se você tem processos, os colaboradores saberão trabalhar o que fazer. Então, imagina assim, existem algumas companhias que não podem crescer porque dependem de uma pessoa, porque essa pessoa é que sabe tudo. Isso é terrível. Né? Imagina que a sua empresa tem que crescer. Como ela vai poder crescer? Ela vai replicar aquela pessoa? Isso é muito caro, muito custoso. Então, assim, você replicando o processo é muito mais simples, muito mais barato, muito mais fácil. E aí eu deixei aqui uma dica para a parte jurídica, que a gente sempre tem que ficar ligado com isso, porque alguns contratos de trabalho não permitem trabalho remoto, e existem características do trabalho remoto em que os contratos de trabalho não permitem, algumas categorias sindicais, etc. Então, assim, é muito importante você revisitar e consultar alguém especializado nessa área,
para você revisitar os seus contratos, fazer aditivos contratuais e conversar com as pessoas para você não ficar descoberto nesse aspecto, tá? Por fim, mas não menos importante, um plano de transição é bastante importante para você pensar em sair deste momento onde a sua empresa depende especificamente de um trabalho presencial e sair para uma empresa que é totalmente nuvem, né? Então, primeiro pense em mapear atividades pertinentes. Como eu disse, existem algumas empresas em que é praticamente impossível o trabalho daquela empresa ser executado de maneira remota. Mas certamente haverão atividades que podem estar de maneira remota. Tá? Então, imagine uma indústria, né? Uma indústria têxtil. As costureiras dificilmente poderão trabalhar de maneira remota, porque elas dependem da matéria-prima que está lá na indústria, elas dependem do maquinário que está lá, elas não vão conseguir trabalhar de maneira remota. Mas talvez os supervisores destas linhas de produção já possam estar. Talvez a área administrativa, a área de marketing, já possa estar. Então, não necessariamente precisa estar toda a companhia dentro do mesmo espaço físico. Talvez algumas partes da companhia estejam fora e outras estejam lá efetivamente. E com isso você certamente poderá migrar para um espaço menor e eventualmente economizar com isso em termos de metro quadrado ou até expandir a sua capacidade de produção. Se você libera aí dentro lá de uma pequena indústria dessa, assim, têxtil como exemplo, uma indústria gráfica, se você libera toda a área de marketing, vendas, etc., talvez você esteja ganhando espaço para colocar mais maquinário e mais gente produzindo e vendendo mais. Prepare a sua transformação digital, ou seja, pense em quais são as aplicações, né, ou quais são os pontos que mais farão diferença para a sua companhia, né? Então, quais são os processos que mais farão diferença em estarem informatizados, que trarão mais resultado se já estiverem na nuvem? Então, se você tem aí uma indústria gráfica, né, de impressão de papel, boletos, etc., essas coisas, talvez a recepção não precise mais estar no balcão. Talvez a recepção possa ser totalmente digital, né, e o local físico seja somente para as impressões, né? A gente ainda tem hoje folders, papéis que estão sendo impressos, cartazes, etc. Isso ainda existe. Não, a tendência é que diminua, mas ainda existe, né? Então, talvez a recepção possa ser toda pela internet, a entrega possa ser pelo correio ou um outro delivery qualquer, e não ter processos manuais para isso. Somente mesmo a produção e depois a entrega. Pense em mapear os seus processos de negócio, ou seja, entenda a sua cadeia de valor, né? Quais são os processos que tocam o cliente, porque a experiência do cliente é importante. Qualquer cliente detesta ser mal atendido ou detesta sistemas que não são integrados, onde ele não pode resolver os problemas deles todos de uma vez. Então comece por esses, depois vá para os processos de apoio, e com isso defina requisitos e requerimentos para esses processos, e assim você poderá ter uma gestão voltada para resultados, tá? E por último, alinhe a sua cultura organizacional, converse, porque essa gestão por resultados é uma quebra de paradigma, né? Algumas pessoas ainda não entenderam bem o que é gerir por resultado, né? E é difícil você colocar nas pessoas que não estão preparadas esse mindset de entender que a pessoa precisa entregar um resultado e não somente entregar uma tarefa, que ela pensa, ela está ali, ela contribui, e ela pode melhorar cada vez mais um processo que talvez não esteja tão bem sendo executado, ou que a produção daquele processo possa melhorar. Então, essa cultura organizacional para isso, né, de entender que gestores não são donos das pessoas, né, eles têm que fazer com que as pessoas desempenhem o seu melhor papel, né, e isso tudo exige uma preparação que é importante você fazer antes de você efetivamente começar. Eu sei que vocês vão me dizer que as coisas já começaram, estamos há 3 meses funcionando, mas estamos há 3 meses funcionando de maneira precária para muitos casos, né?
Nada disso foi pensado para muitos casos e esses gestores estão tendo muita dificuldade com isso. E cabe a nós, que somos influenciadores, né, tentar mudar esse panorama aí. Bom, então agora eu vou dar para a gente um espaço para a gente conversar.